Voltando com mais informações do Fluminense aqui no canal do Lessa, nesta sexta-feira, o Tricolor fechou a preparação para o jogo importantíssimo deste sábado contra o Atlético Goianiense. O técnico Fernando Diniz já definiu o time titular e eu vou trazer para vocês aqui todas as informações, além de falarmos sobre outros assuntos muito importantes, jogadores que podem deixar o Fluminense, como o John Arias, cada vez mais alvo do mercado, alvo do exterior. Surgem novas informações sobre clubes interessados no colombiano, que está defendendo inclusive a seleção colombiana na Copa América, que vai começar já já. E também notícias sobre Marlon, que pode renovar contrato com o Fluminense nos próximos dias. Aquele like esperto, maroto, que não custa nada, seu comentário. Se inscreva aqui também no canal do Lessa. Peço a vocês atenção quanto a isso. Muita gente está assistindo os vídeos, nem tá ligado que não está inscrito ou que não deixou o like. Então isso é absolutamente de graça e me ajuda muito por aqui. Conto sempre muito com a participação de todos vocês. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! O Fluminense treinou hoje no CT Carlos Castilho, tá aí imagens da atividade, e o técnico Fernando Diniz já tem praticamente o time definido para o jogo deste sábado contra o Atlético Goianiense. Eu acho que falar da importância desses 3 pontos aqui será a redundância, não há outro resultado, não é um resultado negociável, é mais uma vitória em que o Fluminense tem que entrar em campo, tem a obrigação de conquistar para, quem sabe, começar a deixar ali a rabeira do Campeonato Brasileiro, a sair um pouco de perto da zona do rebaixamento. E para esse jogo, está vendo aí o André já treinando com os companheiros do CT Carlos Castilho. Essa notícia é muito boa, mas o André ainda não pode jogar, e nem o Martinelli, que está suspenso. Ou seja, uma notícia muito ruim para o Flu. E aí a tendência é que o Alexander seja o substituto do Martinelli, algo que a gente já imaginava. O GE trouxe essa informação mais cedo. A gente tem a entrada aí do Alexander ao lado do Lima no meio de campo, o Lima sendo mantido ali com o Ganso, e aí na zaga Felipe Melo voltando. Felipe Melo e Keno foram poupados na última rodada, eles não estavam lesionados, perdão, e voltam ao time normalmente. E aí a gente deve ter uma zaga com Marlon e Felipe Melo, Keno voltando no ataque, ele ao lado de Germancano e também de Marquinhos. Então provável Fluminense para esse jogo: Fábio, Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo e Marcelo, Alexander, Lima e Ganso, Keno, Marquinhos e Germancano. O John Kennedy chegou a trabalhar entre os titulares nessa atividade, isso vem acontecendo com frequência já há algum tempo, mas o Cano deve começar o jogo. E, sinceramente, me preocupa um pouco, porque hoje, no vídeo, hoje mais cedo, a gente falou sobre mudanças, sobre reformulação, algo que o técnico Fernando Diniz falou na última entrevista coletiva, admitiu que poderia fazer, e a gente, pelo menos na escalação, a gente não vê novidade nenhuma, a não ser que ele esteja apostando num comportamento tático diferente ou no próprio comportamento, no próprio anímico dos jogadores, né, do time entrar com mais garra, mais focado, com mais disposição, correr mais. Eu até falei isso, né, no vídeo pela manhã, quem não assistiu. É um vídeo que, enfim, tá gerando muito debate. Eu vi a galera, né, comentando muito, deixando muitos comentários. Porque a mudança, a reformulação, ela pode vir de diferentes formas. Mas se não tem nenhum jogador atuando em alto nível, quase ninguém tá jogando bem, é porque provavelmente o problema é tático, né? É um ajuste tático, uma mudança mais drástica que você tem que fazer, e às vezes é mais importante do que a mudança de peças necessariamente. Mas quando a gente não vê nem isso, nenhum tipo de mudança sendo esboçada no time, fica difícil imaginar uma transformação, um ressurgimento do Fluminense, com o Fernando Diniz fazendo sempre as mesmas coisas, né? Escalando sempre a mesma ideia ali de time, só mexendo em caso de lesão, em caso de suspensão. É difícil você obter novos resultados repetindo sempre ali a mesma fórmula, ou acertar repetindo erros, ou aquilo que não vem dando certo. Enfim, me preocupa um pouco. O Fluminense, nesses últimos jogos, ele não demonstrou evolução, ele não consegue ter uma atuação convincente, e vem sendo uma equipe muito exposta. Será que na base da conversa, do treinamento com este mesmo time, o Diniz vai conseguir acertar isso? Vai ser contra o Atlético Goianiense? Porque eu já deixei esse negócio de jogar bem, que tem que ganhar e tem que jogar bem, porque é contra o Atlético Goianiense em casa.
Eu já abri mão disso. Ainda mais contra esse adversário. É ganhar o jogo, é conquistar 3 pontos, é ganhar confiança. E a partir daí, quem sabe, estabelecer um momento de crescimento. Mas, desse jeito, repetindo sempre a mesma fórmula, ou repetindo a fórmula, para não ficar redundante, fica difícil acreditar que a gente pode ver um Fluminense muito diferente do que a gente vem observando nesta temporada de 2024. John Arias, lembrando, né, tá servindo a seleção, por isso que não vai entrar em campo. Thiago Silva também apareceu, também já vem treinando, né, com os novos companheiros no CT, outras fotos aqui da atividade. Acho que a previsibilidade que o Fluminense vem mostrando nos jogos é a mesma previsibilidade que o Diniz também mostra ao armar o time, ao fazer as substituições. Enfim, falta algo novo, falta uma mudança mais firme, mais drástica, que pode vir através da troca de jogadores, de alguns jogadores, não de todos, evidentemente, mas enfim, algo que realmente venha sacudir o time. Não sei se ele vai conseguir fazer isso através do estado anímico, do comportamental, do posicionamento do time em campo, enfim, de uma nova ideia tática da equipe, mas realmente, para mim, fica um tanto quanto complicado imaginar algo muito diferente do que a gente vem vendo. E seguem as especulações envolvendo o nome de John Arias e na Premier League. O jornalista Pepe Sierra, que vem recentemente divulgando, apurando muitas informações em relação ao Arias, é um jornalista colombiano, portanto, evidentemente que o interessa também, até por, enfim, nessa cobertura de Copa América, de seleção colombiana. O Arias é um jogador que vem se destacando já há muito tempo, e com isso, claro, despertando o interesse de muitos clubes. E esse jornalista disse o seguinte, abre aspas, o que sei de John Arias é que neste fim de semana serão definidos os termos das propostas que vão ser enviadas ao Fluminense para que Arias analise esta situação. Tudo está bem encaminhado para sair de Arias. Há um clube espanhol que pediu até julho para avançar nessa negociação, mas o mais próximo agora é a Premier League. A mim falaram Crystal Palace, Fulham e o West Ham. Então provavelmente será um desses 3. Não está ainda sacramentada a negociação, então pode ser um dos 3. Fecha aspas aí pro Pepe Sierra. Enfim, esse jornalista, ele vem dando muitas notícias sobre o Arias. Ele tem um perfil grande no Twitter, mais de 130 mil seguidores lá, também tem um canal no YouTube. Não conheço muito bem o trabalho dele, mas ele fala com muita convicção. Já é a segunda vez que ele fala que a saída do Arias está muito bem encaminhada. Eu já fui apurar isso junto ao Fluminense e não me confirmaram nenhuma proposta, que até agora não chegou proposta oficial. Pode ter chegado para o Arias, ele está analisando, para depois isso chegar até a mesa do presidente, o Mário Bittencourt. Mas eu acho que, enfim, a venda do Arias também é iminente, assim como a venda do André. Agora, se o Fluminense, nessa situação que está, perder de uma vez só John Arias e André, são jogadores que é muito improvável você conseguir repor com qualidade, e para repor com algo próximo ali da qualidade desses jogadores, vai ter que ir para o mercado ser muito assertivo ou gastar muito. É realmente uma situação complicada, preocupante. Eu torço muito para que pelo menos o Arias possa ficar até o final da temporada, porque se sair os dois agora vai ser realmente muito complicado. E as especulações, elas vão continuar acontecendo, continuar ocorrendo. Enquanto a janela estiver aberta, ela só vai abrir no próximo dia 10. Vamos aguardar o desfecho de tudo isso, mas ficaremos alerta por aqui, porque a qualquer momento pode chegar de fato propostas oficiais para o Fluminense. E mais cedo, o amigo Gustavo Garcia publicou lá no GE que o Fluminense tem interesse em renovar o empréstimo do Marlon. É jogador de 28 anos, lembrando que ele tem vínculo com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Ele está exercendo a cláusula de guerra da FIFA, né, que permitiu que os jogadores fossem emprestados, enquanto a guerra lá entre Rússia e Ucrânia acontece, e o Marlon fez uso dessa cláusula para vir aqui para o Brasil, já tinha sido emprestado para a Itália, enquanto tudo acontece por lá. E ele já falou que para o Shakhtar ele não volta. Aliás, falou não, mas foi a apuração que eu tive na época. Para o Shakhtar ele não volta. Então ele fica no Fluminense ou ele vai para outro clube. O Gustavo Garcia diz aqui que tanto o Fluminense quanto o Marlon desejam
aumentar o vínculo, mas a negociação depende da liberação do Shakhtar. Uma reunião deve acontecer até o fim do mês. O Marlon tem contrato até 2026 com o Shakhtar. Eu informei isso recentemente, algo próximo disso, sei lá, há algum tempo, dizendo que a situação dependeria também do Shakhtar, porque tem que conseguir a liberação, não é algo automático, assim, porque o Shakhtar pode liberar, não criar nenhum empecilho, como pode falar que não vai também emprestar, ele não vai voltar para lá, enfim, e aí vai ser criado um impasse. Eu creio que eles vão acabar liberando, é um custo a menos, é um jogador que o Shakhtar também não deve querer o retorno, e para o Fluminense eu já imaginava que isso fosse acontecer. Imagino que o Diniz vá falar para o presidente Mário Bittencourt que deseja contar com o Marlon. Porque ele acredita no potencial do jogador, mas é fato que o Marlon vem muito mal. O Marlon está jogando mal. Não há nada que ele tenha feito desde que ele chegou que dê a ele um respaldo, a confiança do torcedor para essa renovação. Mas a diretoria do Fluminense normalmente não age assim. Age porque acredita no jogador, age porque, enfim, o componente técnico não é o único levado em consideração. Estou dizendo que é certo ou errado, mas normalmente é assim. É um jogador que, antes da cirurgia, eu já tinha apurado que ele queria ficar, que o Fluminense queria também ficar com o Marlon. Mas aí teve a cirurgia, demorou a voltar, enfim, agora não voltou bem, e até então as partes estão muito receosas em falar. Ninguém está querendo falar muito neste momento. Então está difícil conseguir informações. Mas tá aí essa apuração no Gustavo Garcia. Eu já tive muito mais certeza em renovação no Marlon por acreditar no potencial dele, mas realmente essas atuações recentes do Marlon estão me preocupando bastante. Mas é claro que se ele sai, tem que ir pro mercado. E aí vai trazer um jogador melhor que o Marlon? Ah, Alessio, mas pô, jogar mais com o Marlon, tá jogando, não é difícil. Beleza, mas tem que trazer um melhor. Não adianta trazer mais um. Porque se for para continuar com mais um, deixa ele lá. Essa é a questão. Ou para trazer o Antônio Carlos da vida, deixa ele lá. Enfim, isso tem que ser resolvido até o final do mês. Ele vai ficar sem contrato no final do mês, então as coisas devem acontecer aí nas próximas 2 semanas para que essa situação seja definida. Você é a favor da renovação do Marlon? É contra? Deixe aí seu comentário, por favor. E não esqueça, tá? Não esqueça do like e também de se inscrever aqui no canal do Lessa. Amanhã, a partir das 6 da manhã, como sempre, aquele pré-jogo com muita informação, tudo sobre Fluminense e Atlético Goianiense. Um abraço.